E chegamos. Ah, meu Deus. Começou a gravar. Começou a Eu gravar. achei que a Mentira, gente ia começou faz bater tempo. palminha. Começou faz tempo. Ah, meu Deus. A luta matuta. Vai, claquete. Cena um. Você sabe como é, vai. Quais são os outros dois? É, Lembra? Tem que lembrar. cena é take um. Aham. Não, é o plano. Não, peraí. É o plano mesmo. É sim, é o plano Plano e o um, take. take Tá um. certo. É Não isso. tem ordem. Uhum. Ah, Muito não. bem. Boa noite, crianças. Ah, meu Deus. Como nós anunciamos, estamos de volta. Só nós dois, sem ninguém. É muito Sim, esquisito conversar sem o sem povo. ver Eu ninguém. acabei de Ai, deixa eu dizer perceber oi, isso. pessoas, que eu nem disse. Eu ia te chamar. Eu ia dizer: Boa noite, Lívia Leite. Boa Vai. noite, João. Mas é muito esquisito mesmo. É tipo, eu tô olhando pra um espectro que fica rodando aqui na minha frente porque não tem outra referência. Como a gente não vai falar sobre um tema específico, eu não tenho que pesquisar nada, então eu tô de frente pro meu computador olhando pra minha voz, pro espectro da minha voz subindo e descendo e tentando Uhum. imaginar o que é que o João tá pensando e dizendo. Eu Mas não tava enfim, ouvindo, chegamos. desculpa. Mentira, eu tava. Mentira, eu tava sim. Chegamos. Muito bem, estamos aqui. A ideia é: não estamos no estúdio, não estamos na rádio, estamos cada um nas suas respectivas casas. Sim, Porque o nosso objetivo isolados. é isolados. Não sozinhos, mas isolados. Sim. Porque o nosso Quarenteners. objetivo, exato, nosso objetivo é fazer o quarentena dentro É. e conversar com pessoas agora. Nosso objetivo sempre foi conversar com pessoas, mas agora sobre como é estar de quarentena. É. E aí, eu vi esse nome Quarenteners. E aí, Quarenteners? E aí eu disse, mais ou Quarenteners. menos. Pois é, Como para é os que nossos está sendo a... internautas. Nós, internautas, viraram os Quarenteners. E aí a Do gente quarentena decidiu dentro. fazer do Quarentena Dentro. E aí, neste Quarentena Dentro, nós não faremos 2 horas de podcast. Nós não teremos ao vivo lá na rádio, né? E não teremos Uhum. live. Apesar de termos acabado de fazer uma live onde nós anunciamos que nós íamos fazer o Quarentena Dentro, só esquecemos de dizer que o nome seria Quarentena Seria Dentro. esse, que a gente já sabia, inclusive. É verdade. A gente falou meia hora sobre várias coisas que não tinham nada a ver com A- isso. Exatamente. Mas A a gente gente não falou sobre falou o aquilo que nome. não esperávamos, mas aquilo que a gente Uhum. propõe falar, a gente nunca fala. Então, Que é basicamente o ao vivo, né? Na rádio. Basicamente o programa oficial. mas vamos. 8 minutos depois da gente se apresentar, que a gente não se apresentou, porque a gente não sabe se de repente alguém tá chegando aqui pela primeira vez, assistindo Quarentena Ah, é, né? Adentro. E aí a gente só falou Lívia e João e pronto, e acabou. Pois meu nome é João. Mas, você tem que. Não, sinto muito. Se você não conhece a gente, tá aqui vários outros episódios. Você tem que ter chegado no podcast. A gente não tá falando com ninguém na rádio. É. Então, E oi, se eu sou você está Lívia. chegando agora, fique claro que nós não temos muito respeito por ninguém. A Isso. gente só começa a conversar, a gente esquece que tem gente ouvindo. E vida que segue. E quando a gente fala Mas. respeito, é só disso mesmo que a gente tá falando, que a gente não respeita, tá, gente? É. Quer dizer, os rebeldes, né? Não, somos. Não é assim tanto. Mas nós estávamos em casa desesperados, sem produzir conteúdo, Sim. para o Noite Para o Adentro, né? noite adentro. Especificamente. O que não está certo, e aí a gente precisava de alguma maneira fazer algo. E nós decidimos que essa era a melhor opção. Vamos juntar pessoas, cada um no seu lugarzinho, para ver se a gente consegue gravar algo. Então, se você está ouvindo esse podcast fora da quarentena, a gente está no momento de isolamento social, alguns de quarentena, não é o nosso caso, a gente só está isolado porque a gente não quer estourar os números e ocupar todo o sistema de saúde. Então, a gente é consciente e a gente ouve os especialistas da área de saúde. Então a gente decidiu não, a gente tem a opção, porque nem todo mundo pode decidir ficar em casa. Então se você Uhum. já passou por essa fase, ótimo, significa que sobrevivemos e tá, ou alguns de nós sobreviveram, pode ser que a gente não sobreviva. É, Você que está ouvindo em 2030 é. E se você tá ouvindo durante a quarentena, nós esperamos sair o mais breve possível, e o não mais só o mais ilesos. breve. E o mais ileso. O mais importante não é sair rápido, é sair bem. Então, até lá a gente Olha, vai conversar.
Pô, ótima essa Gostou? Gostou? frase. Pô, ótima. Não esperava, não. Maravilhosa. Mas vai. Conte-me, João, nesses 21 dias de quarentena, porque, para quem não sabe, aqui no Ceará, a quarentena do estado foi Ele tá decretada ali gostando pelo do. dia. Quem tá A gostando? gente O tá gostando governador? da quarentena. O É, governador tá. Está, exatamente. O Ceará tá indo É, bem. tá, exatamente. Tá servindo de exemplo aí. As pessoas. Não sei se as pessoas estão cumprindo, porque eu não tô saindo de casa, quase não vejo. Mas a gente já tá em quarentena há 21 dias. Então, Tá tem mais 21 tempo do que. dias. Já. Foi dia 19. Hoje é Caramba. dia 8 de abril. É sim. Então, até pra Mas é deixar a data pra vocês mesmo. saberem. É, estamos no Putz, dia é 8 de merda. abril de 2020, gravando esse episódio. E estamos há 21 dias de quarentena. E essa quarentena começou com as escolas e na semana seguinte ela começou também, ela foi decretada também para o comércio, deixando apenas os comércios essenciais, né, para limpeza, enfim, para alimentação, que são essenciais para a sobrevivência da galera. E é isso, estamos aí tentando ficar em casa para proteger, inclusive, quem não pode ficar em casa, né, Uhum. para dar certo. Mas é aí, João, o que você fez esses 21 dias, seu quarentena? Nada. Olha, não, antes de mais nada. Não é É... muito diferente da maioria. não, antes de A mais maioria nada, eu de vou nós. dizer que não estamos no estúdio, não estamos num É, programa Noite Adentro Clássico, mas nós estamos seguindo à risca os nossos princípios de estamos começando a falar, não temos pauta, não sabemos o que vai sair. E o exato. segundo mais importante, eu não vou editar nada disso aqui. Eu não vou editar. É um saco editar. Só quem edita sabe o inferno. Então não vai ter edição também. Que já é um É, eu, princípio nosso que a gente chama de conceito. Tá bom? sim, é verdade. Então, se é a primeira vez que você está ouvindo, essa é uma parte do que é o nosso. Acho que eu dei um tapa agora no microfone. É uma Eu senti parte aqui do no meu que. ouvido, tá sangrando. Ficou vermelho. Desculpa. Mas essa é de fato, inclusive com esses erros e descrevendo o que está acontecendo aqui conosco, faz parte do nosso programa, descrevendo o que está acontecendo no que seria o ao vivo, né? Enquanto a gente está gravando. Então, eu inclusive vou comentar isso, que foi o que acabou de acontecer. A gente está tentando gravar já tem mais ou menos uma hora, João, e que a gente se propôs aí Putz, é tentar conversar verdade? já. Aham. E Porque a aí a gente fez gente a começou a live, fazer. né? Foi. E aí fizemos os testes, mas aí deu erro no meu computador, deu erro no meu fone, eu achei que eu não tinha mais nada, já estava desistindo da vida. Quando eu Coisa finalmente básica que consegui, acontece com a gente. quando eu finalmente consegui, o meu celular deu pau e aí eu quase não conseguia me conectar com o João pra gente, enfim, porque eu precisava de tudo isso pra poder me conectar com o João pra gente gravar. Mas agora tá super rolando, eu acho. Eu espero, a gente vai ver o áudio no final. Quando o João decidir. Já pensou? Bom, se Quando o vocês João estão decidir ouvindo, juntar rolou. tudo sem editar. Se não, Exato. não rolou. Mas se vocês Mas, estão ouvindo, tá João, dando certo. fora a dengue, Bom, Bom, parte principal da minha quarentena. Em meio a uma pandemia global, com o e um novo pandemônio Covid-19, brasileiro, então, eu tive dengue. foi. Não Porque sou bastasse. rebelde, não vou pegar esse vírus novo. Pegar um mais antigo. Tive dengue. E foi esquisitíssimo, porque eu fui ao hospital, Achando que porque eu era estava me corona. sentindo muito mal. Pois é, eu estava me sentindo muito mal. Porque se eu estivesse me sentindo relativamente bem, eu não teria ido. Porque Estamos todos fazendo é isso, a inclusive, nossa né? ideia, Fugindo de sim. hospital. Mas fiquei bem mal, então tive que ir. O médico, não vou citar nomes, Guilherme, mentira, eu não sei o nome dele não. Não deu nem tempo de saber o nome do cara. Doutor Guilherme Barros, não sei, não, mentira, gente. Se existiu um médico com esse nome, não foi ele, eu não Não sei. foi ele. É, acabou nem fazendo uma consulta de verdade, eu acho que ele nem percebeu que era dengue, porque me mandou pra casa com vários remédios que eu não deveria ter tomado, eu acabei tomando e me fizeram bem mal. Ah, é verdade. Não começou com Teve essa dengue. história. Não, ele não sabia o que era, tipo, ou ele não tentou descobrir também. Aí tomei vários remédios. Eu acho que ele pensou que fosse alguma infecção estomacal pelo tipo de remédio que ele me passou. Tive umas reações bem loucas. Fiquei com refluxo e comecei a soluçar desesperadamente. Sabe aquele Eu lembro. pessoal que a gente vê nos noticiários que começa a soluçar e não para? Aham. Eu Eu lembro que estava, teve. Ó, tem um negócio meu apitando aqui Deus. atrapalhando. Peraí.
Isso que é a gente gravar. Não é nem ao vivo, que eu poderia botar a desculpa no ao vivo. Isso é a gente gravando de qualquer jeito. Eu deixei o WhatsApp aberto no coisa e aí apitou aqui. Eu acho que inclusive saiu na gravação, porque até se Eu eu não vi. respirar sai. Mas Então é eu tô possível que sim. tentando desligar meu celular. Pronto, tá desligado. Desculpa, João. Sim, mas antes da dengue você teve até refluxo. É, Antes eu de descobrir tive. que era dengue. Eu fiquei morrendo de medo. Inclusive, eu comentei com uma amiga minha. Ela disse: Meu Deus, tu não ficou com medo de ser ficar que nem aquele pessoal que nunca mais para de Que soluçar? nunca mais E- volta, né? Exato. E eu disse, eu olhei para ela pelo celular e disse: Eu estava trancado com esse medo. Era tudo o que eu pensava. Eu disse: Meu Deus, eu nunca mais vou parar de soluçar. Porque de verdade, eu não consegui. Eu tenho áudios que eu gravei pra pessoas, enfim, do meu WhatsApp, né? Que é surreal. Uhum. Eu não consegui terminar uma frase sem Nossa, velho. soluçar. Era bem absurdo. Mas aí eu disse, não, quer saber? Parei com todos os remédios. O soluço parou, só que aí, claro, os sintomas cresceram novamente, né? E aí foi Uhum. quando nós identificamos que era dengue. Aí eu E comecei o nisso tu tratamento não parou de correto. fazer o que tu tinha que fazer, né? Porque dengue você Não, tem que parar. Então pois imagino é, que. não parei. Estou ainda em home office. Ah, é, o bendito do home office, que muita gente acha que home office é não fazer nada, aparentemente, né? Porque quem é Ah, minha muita gente? filha, Quem não trabalha, quem né? não Quem põe os precisa, outros pra exato. trabalhar. Porque quem Ah, trabalha sabe como filha. home office tá, tipo, 3, 4 vezes mais trabalhoso do que se a gente tivesse Uhum. que ir lá no lugar de trabalho, onde a gente já estava acostumado com aquelas relações de trabalho, onde a gente já estava. Não sei se a gente estava acostumado no sentido de gostar, mas a gente já sabia como funcionava Mas ter tinha, que ir para o exato. trabalho, fazer, voltar, toda a dinâmica de ir para o trabalho. E agora ter que se adaptar a uma dinâmica que tem a mesma demanda, ou um pouco menor, talvez, de trabalho, mas quando a gente chega em casa, muitas vezes os chefes acham que a demanda é Pois é, menor, porém se torna maior. Eu não sei se é o teu caso, assim, se tipo, tipo, muda muito do teu tipo de trabalho, se em eu casa não tu vou faz mais falar. coisa do que se tivesse lá. Em casa eu faço muito mais coisa, muito mais É, coisa. então. É, principalmente porque nesse período eu fiz muito mais coisas com dengue. Pois Então, é. duplica, triplica. Porque se você não teve dengue, amigo ouvinte, parabéns. Que bom pra você. É algo absurdo, você fica Não os queira. restos. É, não, não Continue queira. limpando para não ter nenhum foco de dengue Uhum. próximo à sua casa. E se preocupando com quem está ao seu redor. Porque, por É. exemplo, aqui em casa a gente se preocupa bastante. A gente tem esse Uhum. cuidado. Mas do lado tem um terreno. Que eu É, sei pois que é. não tem esse cuidado. Só um terreno jogado. Uhum. E a gente está em época de chuva. Então é Não muito tinha como, possível né? que tenha vindo de lá, né? Porque, É sim. enfim, o mosquito não fica só na casa onde ele apareceu, né? Como é o mesmo caso do corona, né? Não adianta só a gente Sim. estocar álcool gel e achar Uhum. que a gente vai estar higienizando e tá tudo certo, se as pessoas que estão próximas, né, os vizinhos, as pessoas que estão na rua, não estão fazendo a mesma coisa. Não adianta a gente estar aqui isolado e a rua, a galera vivendo como se nada tivesse acontecido. Porque de alguma maneira a gente também acaba sendo infectado, porque não tem como fugir, já que as Não, pessoas não estão querendo respeitar a quarentena. Então, a mesma coisa no lance da dengue. Precisa ser pensado coletivamente. A gente precisa fazer e coletivamente. pensar, é, precisa pensar nos outros também. Mas fora a dengue, foi só isso? Tua quarentena, tu passou o tempo todo em dengue Tá, e tá trabalho. sendo ainda. Mas, na verdade, sim. Tu ainda Eu não se tentei. recuperou? Sim, mas o que acontece? Como eu descobri da pior maneira. Dengue é um negócio que você acha que tá bem, e aí do nada ela diz: Mentira, eu Sim. estou aqui ainda. Olha eu, Uhum, sabe? Então uhum. eu diminuí a dose dos remédios, mas eu já estou basicamente 100%. É. Muito perto de 100%. Mas Já, teve isso. mas tu já sentiu os impactos da quarentena de ficar em casa? É porque tu é uma pessoa muito isolada. Eu vou ser. Exato, pronto, isso. Pronto, eu sou. De verdade, Lívia. Eu parei pra analisar. É, é, tirando o home office, não vamos falar de home office. Ah, Mas eu parei pra analisar há não muito tempo atrás, porque a gente tá com 20 e tantos dias, né? Não muito tempo atrás eu parei e eu fiquei. Eu disse, porra, eu conseguiria viver assim. Vou ser bem sincero. Eu definitivamente conseguiria viver assim. É porque eu preciso trabalhar.
E aí, no caso, eu estou fazendo home office, né? Mas se eu pudesse escolher, eu estaria, óbvio, no local de trabalho. Mas se Ou não, seja, se eu só tivesse sairia um pra trabalhar, mas sustento. fora isso. Sim. Mas se eu tivesse um sustento ou alguém para me sustentar, eu não precisaria sair de casa. De verdade, eu não estou desesperado, eu não estou angustiado como eu estou vendo pessoas reclamando no Twitter. Porque, Ah, sim. inclusive, muitas das pessoas, tipo, são pessoas que eu sei que não sairiam, sabe? Eu vejo muita gente Uhum. reclamando, mas é porque não pode. Aham. Tipo, a Tipo, se pessoa. pudesse, não Se tava saindo, não. pudesse, exato, se pudesse não iria. Mas Uhum. o problema é Você é, não poder. você é assim, querido ouvinte, você que está aí nos É, acompanhando. É que tá essa só pessoa que está reclamando, só reclamando. porque Mas se avalie, não sairia, quando você não estava na quarentena, né? Quando não você estamos sai. quarentena adentro, se você sair dessa quarentena, você realmente sairia de casa? Pois Será é, que é verdade? eu Porque mesmo eu. eu percebi que É. eu estaria bem. Eu, eu estaria muito bem. Pra não dizer que Sabe uma não, eu coisa? gosto de fazer visita de um pai, mãe, sabe essas coisas assim. É, então, assim, eu gosto de ir pra casa das pessoas, assim, mas eu também não sou uma pessoa que sai tanto, tanto. Quer dizer, eu saio, Uhum, mas não faço, assim, tanta questão. Eu já tô de quarentena, na verdade, de distanciamento, né, que a palavra certa é distanciamento social, porque eu não tô com a doença, desde que eu cheguei, eu tô desde janeiro. Porque uhum, eu não tenho saído e eu tinha me proposto a isso. Então, porque eu queria produzir mais em casa, eu já queria fazer algum trabalho home office. Eu tenho o Isso Não Cai na Prova, que quer queira, quer não, eu já não estou mais gravando fora, então todo o conteúdo eu preciso editar já dentro de casa. Então eu estava saindo para ir para Noite Adentro e estava saindo para dar aulas, que não são muitas esse ano, porque, como sabem, estou demitida. Então, eu estava saindo pouco. Eu ia, dava uma aula, voltava para casa, né, nos cursinhos e tal. E aí, ou ia, dava, enfim, uma palestra, por exemplo. Vou, fico 2 horas, volto. Então, eu já estava, não em distanciamento, porque meu contato como professora, eu entro em contato com muita gente. Mas era isso, eu ia, voltava para casa e ficava muitos dias e muitas horas. Eu acho que esse é o diferencial, assim. Para algumas pessoas não vai sofrer tanto o impacto de ficar em casa, uhum. porque já tinham uma rotina e tinham consciência dessa rotina de ficar em casa. Porque é diferente da pessoa que não sairia e não tem consciência de que é essa pessoa que gosta de ficar em casa e pronto, sabe? E Sim. principalmente ter um projeto. Porque se você puder ter um projeto paralelo, eu tô falando pra quem não tem filho, né? Porque eu acho que pra quem tem filho é pouco diferente. Esse é o projeto, Esse o é o seu filho. projeto que você vai ter na sua quarentena, que é poder ter que criar atividades e estudar com a Ah, sua criança. mas isso é uma verdade. A gente é muito. Eu não sei se a palavra é privilegiado, porque vai ter gente que vai dizer que não é um privilégio. Sim. Mas pra mim é. Pra mim, porque eu encaro como uma coisa boa. Tipo, então, eu tenho vários projetos e situações e coisas que eu faço em casa. Que eu tenho a Sim. oportunidade de fazer em casa. E isso pra mim é muito bom. Então é por isso também Pois é. que eu não fico desesperado e querendo loucamente sair de casa. Porque eu tenho coisa em casa. Primeiro, eu não estou sozinho. Exatamente. Eu estou com um amorzinho, sabe? Sim, é. Eu tenho Eu não projetos para estava. ocupar a mente. Por exemplo, Ah, em tem janeiro isso, eu não estava. E aí eu estava trancada, só trabalhava e com o voltava, mas amorzinho, assim, gente, ela está querendo dizer. agora eu estou com a mocinha. Mas eu não Ela não estava. estava, né? Inclusive, a gente vai fazer um podcast pra ele contar como foi a saga dele pra ele chegar A do saga, gente. epicentro. Porque ele estava no epicentro do corona, né? Isso em fevereiro se tornou, porque o epicentro era na China, só que agora fevereiro, março, o epicentro são Europa e Estados Unidos. Então, ele estava na Europa para vir para cá e ele vai contar um pouquinho depois em um outro episódio que a gente Polêmica, vai foi fazer. ele que trouxe o vírus. Mentira, gente. Nem foi. Na verdade, a gente estava alertando desde janeiro, quando eu saí de O lá. perigo era ele pegar aqui o vírus. Era, exatamente. A gente estava com mais medo de pegar aqui. Porque quando eu saí de Portugal, eu saí em janeiro, e eu já falava no Instagram do Isso Não Cai na Prova, que estava acontecendo lá, quais eram as medidas que já estavam, que Portugal estava tomando, não era a Europa como um todo, não. Mas Portugal já estava tomando algumas medidas, e eu já estava falando que no Brasil não ia demorar muito a chegar, porque a gente estava Uhum, perto do carnaval, né? O carnaval sim. era em fevereiro. Então, quando eu vi, Agora é eu isso nunca tinha também, viu? viajado O assim. vírus esperou o carnaval passar, gente.
Mas é óbvio, a quantidade de Uhum. pessoas que circula. Era isso que eu ia falar agora. Tipo, eu nunca tinha feito uma viagem internacional. Então, eu nunca vi ou não tinha dimensão das pessoas, quantidade de pessoas que circula, que entra e não sei o quê. Quando eu tava no aeroporto e aí, nessa viagem, né, que eu fiz, eu consegui ver e ter mais ou menos uma dimensão de algo que eu vi, assim, em poucos minutos e ter que multiplicar isso por 24 horas por dia, sabe? Do que eu fiz isso, eu falei assim, caramba, velho, é muita gente circulando, é É, sim. muita gente que vai vir da Europa, não tem na época, né, não tinha nem os avisos, porque agora tem avisos assim, ai, por que sugere ficar em isolamento? A gente anda no supermercado, tem avisando pra gente pra higienizar as coisas, tem identificação em tudo que é chão, de aeroporto, de supermercado, de Uhum. farmácia, né? As áreas pra gente circular. Então a gente tá sempre lembrando que existe. Só que em janeiro não tinha. Então, quando eu entrei, tipo, as pessoas estavam dane-se, sabe? Estavam fazendo zoeira do corona lá longe. Achavam que era Sim. uma série de fake news, inclusive, que quem acompanha os podcasts Noite Adentro viu a gente falar também sobre, né? E tentar desmistificar algumas fake news que tinham sido criadas no processo. Mas desde janeiro que a gente está falando que ia estourar no carnaval. Eu falo a gente porque eu falei no Isso Não Cai na Prova, mas eu não sou, tipo, guru. É porque era meio óbvio, né? Se tava espalhando. Não foi uma premonição, gente. Não foi um Não é presságio, premonição, nem não. é ciência, inclusive. Nem era, tipo, não é porque eu sou cientista pesquisadora da área. É porque eu vi China, aí foi Itália e Irã, né? Que foram que são hubs da China, e de lá é que se espalhou para o restante do mundo, um pro lado ocidental e outro pro lado oriental. Eu falei, não, isso não vai demorar muito para chegar aqui. E aí, quando eu lembrei do carnaval, eu falei, ali, ó, foco principal. E dito e feito, né? Foi no dia 25, se eu não me engano, pós-carnaval, literalmente, que tivemos um probleminha, tivemos um primeiro caso aí, um estouro, um anúncio, inclusive que algumas pessoas estavam questionando se Uhum. era verdade, né? Como até Algo, agora né? tem gente questionando se era algo. Mas enfim, ainda nem chegamos no pico, né? Estamos gravando e ainda não estamos ainda no Pois pico é. aqui no Brasil, pelo menos. Mas pelo menos a China já anunciou que está saindo finalmente da quarentena. Tinha saído, mas voltou a fechar algumas coisas e agora está saindo de novo. Mas enfim, agora é torcer para que dê certo. Inclusive, falando em não estar no pico, isso agora eu me lembrei, bem rapidinho. É, meu namorado que está por aqui, está em casa, estou com um amorzinho, foi e me lembrou esses dias, ele parou e disse: Caramba, a gente vai passar teu aniversário em casa, na quarentena, no Sim. distanciamento, né? Que inclusive é daqui 20 Uhum. dias. Estou lembrando, É inclusive. sim. Sim, que é dia 28 de Ah, abril. pois é. Vou E deixar registrado. aí ele disse: a gente vai passar em casa. Aí eu olhei pra ele e disse: provavelmente a gente já ia passar em casa, independente do vírus. Então é Não, não fez algo muita que diferença. não mudou de fato a minha rotina desse ponto. Mas é interessante ver, eu precisei sair de casa hoje especificamente. Uhum. E aí é muito Eu também. louco ver. Eu não saí de verdade. Tanto porque, enfim, não é bom sair, Uhum. porque eu estava, por ser dengue, com um sistema imunológico enfraquecido. Sim, sim. E sendo dengue, envolve plaquetas, envolve todo esse negócio, né? Enfim, mais Uhum. enfraquecido. Então eu realmente não saía de casa. Se eu precisasse de algo, alguém resolvia pra mim. De novo, porque Uhum. eu tenho, graças a Deus, a possibilidade. Então, eu acho que se tá com 20 e tantos dias, eu devo ter saído, eu acho que a primeira vez anteontem, sabe? Uhum. Ou algo assim. E aí hoje precisei sair de novo. E foi muito estranho pra mim ver a cidade envolvida nessa situação, porque eu não tinha visto ainda. Eu não tinha chegado a ver. Por exemplo, Sim. eu precisei ir ao banco e eu não tinha noção de que o banco está. Pelo menos a caixa tá desse jeito aqui. Ninguém entra mais, você fica todo mundo lá de Uhum. fora com aquele Sim. distanciamento entre as pessoas. Pra você Uhum. entrar, eles colocam álcool gel na sua mão, pelo menos aqui, no Crato, né? Não, nas agências. É verdade, gente. Pra quem não sabe, a gente mora em cidades diferentes. São cidades Sim. vizinhas, mas são cidades diferentes. Aqui funciona da mesma maneira. Inclusive, estão passando nos lugares onde tem mais movimento, fazendo Uhum. limpeza mais constante, sabe? A prefeitura Pois é. E fazendo. aí você só entra no banco, tipo, para usar o caixa eletrônico, alguém, a pessoa da limpeza, vai lá e limpa depois que alguém usar, e aí eles deixam você ir. Uhum.
É diferente, por exemplo, É, de não. outros bancos que estão Uhum. simplesmente cagando. Eu não vou Sim. dizer Citar nenhum, quais porque são, não mas cabe enfim. aqui, mas o Itaú. É. Então, tipo, que tão só... que cagam. Tá só mesmo o povo na rua É. esperando. Não tem uma indicação de É, nada. eu vi assim, algumas farmácias eu também vi adotarem esse processo, né? As pessoas entram uma quantidade X, dependendo do tamanho da Eu farmácia. vi, eu não Vi. tinha visto ainda um supermercado, desculpa interromper, Levi. Um supermercado, eu vi hoje isso, eu não tinha visto. Porque eu acabei passando no horário que Fazendo a seria o horário de quantidade, né? pico. É, exato, com as portas fechadas e o pessoal ainda do lado de É, fora. Então só entravam. Eu não tinha é, visto isso ainda. Eu estou é. bem chocado. Eu sei que parece uma coisa Infelizmente. boba, mas eu não tinha visto de maneira nenhuma ainda. É Então porque você é estava algo que isolado, né? ficou. Não tem Pois é, como. ficou na minha cabeça. É. Eu tive que sair hoje pra fazer, para gravar uma aula específica, enfim. É, não que eu quisesse, mas enfim. E aí, enfim, tomamos todas as medidas direitinho. Eu saí de carro, então não tinha tanto problema. Né? Eu entrei em contato aqui, acho que com 3 ou 4 pessoas. E aquela coisa de manter a mais de 2 metros de distância. A gente não queria nem 2 metros, não, sabe? Para poder se comunicar. Então, assim, nesse sentido foi bem tranquilo. Só que no caminho eu vi um bar aberto. E aí o bar deixou só uma das portas. Esse bar, sempre que eu passo por lá, tem um monte de homem, um monte de macho que passa o dia inteiro. A hora que eu passar lá, tem um monte de macho nesse bar. Aí eu vi que estava fechado o bar e só uma das portas ele deixou aberta para fazer a entrega da bebida. Aí os machos chegavam lá, isso era 7h50 da manhã. Aí os machos iam lá, compravam a cachaça, uma pinga, uma dosezinha, atravessavam a rua e ficavam na calçada do outro lado da rua. Só que assim, uma macharada no paredão, assim, sabe? Um monte de velho, uns mais novos um pouco, mas assim, de novo, bebendo. Era 7h50 da manhã. Não sei que hora que eles começaram, não sei se ali já era terminando ou se era começando, também não importa. Eu só sei que ele estava amontoado. Quando eu disse amontoado, é porque assim, a gente tem que estar numa distância que a gente não está habituado, que é de ir pelo menos 2 metros. Aí a gente parece ser antipático, a gente parece que não está querendo contato, mas de fato a gente não pode ficar em contato, gente. Os Uhum. caras ficar próximo para ficar conversando, ou se eu ficar a um Pode, metro é um de você, se eu risco. der se eu der um espirro, pegue você, sabe, de 1 metro. Então é realmente Por mais que você não seguir a sinta. risca. É, exatamente, por mais que você não sinta. Então é seguir a risca de ficar a 2 metros de distância e evitar o máximo, assim, também. Eu acho que isso vai ter muito efeito também quando a gente voltar, mas a gente pode deixar, inclusive, para outro podcast, para começar a cogitar o que pode ser que mude, o que a gente já percebeu que mudou na nossa vida. Uhum. Porque algumas coisas eu já percebi e vou levar para minha vida também, que já estão mudando. Mas não vai nem caber nesse daqui, porque a gente já tá com mais com quase 30 minutos de podcast. Que era o nosso objetivo. Que era o nosso objetivo, Os 30 exatamente. minutos. Mas E uma aí agora a coisa. gente. Eu quero Pode saber, já falar. deixar antes da gente encerrar e de você falar, das pessoas. As pessoas que estão nos ouvindo, que elas acompanhem lá no Instagram, que é _noite adentro, nosso Instagram. E também comentem com a gente, falem Uhum. conosco, mandem mensagem no Por Twitter favor. também. Né, de como é que está sendo a quarentena de vocês aí, o que é que vocês estão fazendo na quarentena. Eu preciso me lembrar, ao sair, postar esse questionamento. Quando sair o podcast, eu perguntar lá no Twitter para vocês responderem pra gente o que vocês passaram aí nesses primeiros dias de quarentena, como é que tá sendo a quarentena de vocês também. Assim, inclusive, era isso que eu ia comentar de outras coisas que a gente acaba percebendo. Aqui, no Ceará, os ônibus estão parados. Então a gente não Sim, tem circulação de ônibus. Que aí quando o da Livre cidade para mencionou, outra. sim, até dentro da cidade, pelo que eu Uhum. entendi aqui na situação, né? É, quando o Livre mencionou que a gente mora em cidades vizinhas, mas não é a mesma cidade, é bem vizinha mesmo, gente. É um negócio É bem tipo absurdo. 10 quilômetros de distância. Mas não tem a possibilidade. Tipo, eu não poderia ir e ela não Uhum. poderia vir de ônibus, porque a gente não tem nenhum ônibus. Então É. são coisinhas que a gente acaba tendo que enfrentar, que eu entendo o motivo, claramente, eu não estou Uhum. criticando, mas é algo Sim. que dá um impacto na sua cabeça, o seu psicológico mexe um É. pouco. Então é até Porque você interessante começa a que a gente pensar faça em. essa conversa. Tipo, você. Uhum. Porque a gente começa a pensar várias coisinhas pequenininhas, sabe? Que a gente não pensava no nosso dia a dia e eram só hábitos e a gente ia fazendo, Uhum. sabe? Mas a gente pode realmente fazer um podcast só sobre isso. Inclusive, hoje aconteceu isso comigo, mas eu vou deixar pra comentar no outro podcast. Fala, E é menina. isso, É grande a história, né? dá tempo. Bateu meia hora, é Não, tarde, gente. tipo, já bateu meia hora, mas Uhum. eu saí de brinco. Nesse mesmo episódio que eu Ah, saí, fui aham. lá.
que eu não deveria estar com um monte de acessório. Eu tava com 2 colares gigantes, eu Sim. tava com brinco, eu tava com anéis. E não é adequado andar com esse monte de acessório, Detalhes, pois porque é. cabelo preso. Então, quando eu cheguei, eu tive que higienizar tudo, porque eu não tinha me ligado. Eu pensei no álcool, pensei na máscara, pensei no distanciamento, tudo, mas esqueci desse detalhe que também era importante, sabe? Sabia que quando eu chegasse eu ia botar a roupa pra lavar, mas não lembrei dos acessórios. E aí o que me restou foi Uhum. pegar minhas bijuterias velhas e jogar na água e sabão pra higienizar com álcool, com tudo. Vai enferrujar? Vai, mas fazer o quê? Quem mandou não lembrar? Melhor do que pegar corona. Pois é. E são detalhes que, pronto, até detalhes que às vezes a gente não se liga e não acha que é É. importante. É a mesma Uhum. história do, ah, mas tem que ficar distante de todo mundo. Tem, isso não é arrogância, isso é uma Tem. preocupação. Assim como não é, não anda Yes. com anel, não anda com relógio, sabe? Uhum. São detalhes, mas que fazem a diferença Uhum. completamente, No principalmente se você coletivo. precisa. Uhum. Fazem diferença no coletivo. Por isso que a gente precisa começar a espalhar a ideia. Todo mundo tem que fazer. Não adianta só a gente fazer. Ah, é isso mesmo. É, E eu desejo, vai ficar em chegamos ao silêncio ou a fim. gente vai encerrar? Não, a gente tem que encerrar. E aí a gente encerra. Caramba, passa muito rápido. É por isso que o programa tem É, 2 horas, eu tinha esquecido já. exato. E por isso que a gente fica se limitando a, não vamos falar disso, vamos falar disso no outro podcast. É, e vão existir outros podcasts, gente. Nosso objetivo é justamente conversar. Você que acompanha o Noite Adentro É, e você que não acompanha, o fato é o mesmo. Nós temos uma gama de co-apresentadores e nós sim. queremos conversar com vários deles para ver como é que tá, porque a gente trata de novo com experiências. E a minha não é a É. mesma da de nenhum deles. Então, A gente só assim fez como não é a mesma da de Lívia. a gente só fez esse primeiro com nós dois mesmo, assim, só pra chamar, voltar a chamar a galera também, e porque a gente tava fazendo uns testes, e aí como a gente acha que deu certo o teste, você tá ouvindo é porque deu certo, então ele vai ao ar, é isso. Espero que você esteja ouvindo, porque não tem É, certeza de verdade não. exato. E é assim, pessoas, a gente vai se despedir. Vai sair os próximos episódios. Fica ligadinho de novo no arroba underline no Tia Dentro no Instagram e no Twitter. Que aí você Porque nós fica não sabemos informado que com dia tudo. é que vai sair. Por exemplo, Não, agora a gente poderia gravar um segundo episódio, mas essa hora João já deve estar com sono. Então é já, provável que a porque gente não grave. já são ó, quase 12 meia-noite. horas. Quase meia-noite. E eu fico muito sono. Então, Tá, é Não um são, problema. não são meia-noite, mas eu É preciso jantar. sim. Eu preciso comer minha macaxeira que tá esfriando ali, porque já era pra eu ter comido quando a gente terminasse. O quê? Pois vamos agora. Manda pra mim. Não pode. E tchau, pessoas. Tchau, tchau. Tchau, Até a pessoas. próxima. Acompanha a gente nas nossas redes sociais e até a próxima. Beijo. Fiquem Me diz também o que, é seguros. que você achou. E fiquem seguros. Por favor, fiquem em casa conosco nessa quarentena dentro. Beijo, Sim. pessoas. Tchau, Beijo, João. tchau. Beijo. Tchau.